O jogo de número 2 é Fluminense e Sport, é um oferecimento da Betfair. Nós somos parceiros Betfair e a Betfair oferece para vocês muitas vantagens através dos seus parceiros e nos nossos links que estão na descrição, vocês vão achar algumas vantagens e entre elas a possibilidade de ganhar até R$400 no seu primeiro depósito, que é uma coisa bacana. Tem, cara, não tem letra miúda, não tem muita coisa, tá tudo descrito ali num textinho pequeno que vocês vão conseguir entender com certeza. Então, escolhe um dos links abaixo que vai estar aí, que tem vários tipos de vantagens e vem fazer parte da Betfair, sendo nosso afiliado lá dentro também, vocês fazendo pelo nosso link. Vamos falar de Fluminense e Sport, Marcelo. E aí, como é que chega o Flu depois de tomar um rodeão do Corinthians? Pois é, Lucas, o Fluminense deu uma esperança pro seu torcedor, né? Ganhou o clássico do Flamengo na rodada anterior. E aí, não jogou bem, mas ganhou do Flamengo. É o que tem acontecido, né? O Flamengo não tem sido efetivo, então as equipes não têm jogado tão bem, mas têm ganho do Flamengo. Aconteceu isso com o Fluminense. E acho que teve uma leitura errada da comissão técnica, tá, Lucas? Porque eles repetiram o mesmo esquema, o mesmo time que jogou contra o Flamengo, repetiram contra o Corinthians, mas o Fluminense já não tinha jogado bem contra o Flamengo. Então, ele ganhou um gol que ganharam lá nos acréscimos. Exatamente, ele ganhou o jogo, mas ele, cara, se tivesse justiça no futebol, nas chances de gol, na posse de bola, o Flamengo teria ganho esse jogo. O Fluminense leu esse jogo que, cara, tá bem, vamos dar sequência para esse esquema, para essa equipe, e foi a mesma coisa que foi contra o Flamengo, só que o Corinthians, assim, se aproveitou do jogo, principalmente do corredor esquerdo do Fluminense. Quatro dos 5 gols do Corinthians foi pelo corredor esquerdo do Fluminense. Então, o lateral Danilo Barcelos ali, nossa, não deve ter dormido essa noite. O Fluminense também tem o Egídio na lateral esquerda, cara, que também é muito contestado. Exatamente. Então, cara, tudo bem, o Corinthians vem num momento interessante, ele ascensão no campeonato, mas o Fluminense totalmente perdido. Eu tava aqui no Lucas, a gente assistiu, principalmente o segundo tempo dessa partida. Eram uns espaços no time do Fluminense. O Fluminense jogou com 3 volantes e espaçados, sem criatividade, sem posse de bola. Os 3 volantes, sabe, com aquele bloco longe da defesa. Cara, bem decepcionante mesmo. O Fluminense sem o Odair Hellmann é um time muito decepcionante. Não só tomou a goleada, como não fez nada. Não fez nada. Não tinha reação, não tinha nada. E o jogo contra o Flamengo foi um jogo bem também... Parecido, né? Parecido. Os dois também se enganaram. Exatamente. Porque é clássico, aquela coisa, ficaram naquela lenga-lenga, e aí surgiu um gol que ganharam no final lá do jogo e acabaram ganhando o clássico. Isso. Mas o Fluminense chega pra esse jogo com algum desfalque, chega inteiro, como é que funciona, Marcelo? Lucas, eu não tenho informação do Fluminense, não tinha nas minhas pesquisas ele jogou ontem. Quando ele joga no meio da semana, acaba não se atualizando muitas informações, porque esperam pra fazer o exame lá, fazer não sei o que lá. Eu não tinha as informações do Fluminense, mas eu tinha sim as informações que aconteceu, tá bem delay? Eu acho que sim. Mas eu tenho as informações do Sporting, então. O Sport também vem de uma derrota sobre o Palmeiras. O Palmeiras jogou um time misto contra o Sport na última rodada, porque ele tinha o confronto da Libertadores contra o River Plate, né, que conseguiu a classificação no meio da semana. E o Sport, Lucas, fez um jogo até que interessante contra o Palmeiras e teve um pênalti que não foi marcado, que foi escandaloso, né, que pegou na mão do jogador do Palmeiras. É verdade. Cara, aquilo foi escandaloso. Aquilo é bizarro. Aquilo é roubo, né? Pra mim é roubo aquilo, né? Foi assim, ó, a gente critica o time do Sport quando tem que criticar, a gente não tem medo de falar mal do Sport e também a gente tem que falar bem e tem que, acho que tem que trazer essa notícia também, porque na nossa opinião foi um pênalti claro aquilo ali que não foi dado. Mas na opinião do planeta. Né? Então, acho que é esse o nosso papel aqui, o Sport sim vem tentando, né, se defender, vem sofrendo poucos gols aí nas últimas partidas do time do Sport, mas sofre muito com o seu elenco, aquele problema de sempre, que a gente sempre fala, né? bate nessa tecla aqui pra vocês. Voltou a ver o Z4 aí de perto, aí tá no retrovisor, já mais perto do time do Sport, né? E vai ter esse desafio agora contra o time do Fluminense. Para esse jogo, o Lucas tem o retorno do zagueiro Maidana, que é um retorno bem importante aí pro time do Sport, que é um dos artilheiros da equipe. Olha aí. Zagueiro é o artilheiro Zagueiro Caramba, artilheiro. velho, tamo bem. E também do meio-campista Ronaldo Henrique, mas vai ter um desfalque bem significativo para esse jogo,
o meia Thiago Neves não vai estar presente. É meio surpreendente você estar falando isso, porque, tipo, um desfalque... A gente vê, né? Não é? Exatamente. Se o Thiago Neves é o cara mais importante do time, nós estamos mal, gurizada. Então o Thiago Neves está suspenso para esse jogo, sofreu o 3º cartão amarelo na partida contra o Palmeiras, e o Thiago Neves tem participado ativamente de todos os últimos gols do Sport, ou fazendo gol ou dando assistência. Tô zoando, é um cara que... dizer. Porque se o cara pode jogar bem, sim. Claro, ele tem um histórico. Ele já jogou bem. Né? É só querer se interessar. É visto o Marinho, por exemplo, no Grêmio. Exato. E pro Santos. É inacreditável. Então o Sport não vai contar com o Thiago Neves. E outra notícia bem ruim para a torcida do Sport é que também não vai contar com o Jonathan Gomes, que seria o substituto automático do Thiago Neves. O Jonathan Gomes acionou judicialmente o Sport, cobrando uma dívida aí na justiça. Tá em litígio com o clube, provavelmente vai ser desligado também do time do Sport. Então o Sport fica bem, quase sem saída, né? Talvez volte até, eu vi cogitações que vai voltar com esquema de 3 volantes também para essa partida. Por essas questões ainda não ter um substituto à altura, ou então vai ter que colocar um dos guris para jogar nessa partida. Marcel, falando de trader, dessa partida, cara, esse é um jogo para o senhor Fluminense voltar a vencer, é esse, me desculpe. E o chat acha, Marcel, olha aí, Marcel. Pode falar, Marcel. 40% Fluminense, 50% Sport e 10% empate. Caramba, o Fluminense tá mal com a galera do chat. Tá mal, mas tomou 5, né, do Corinthians. Não chega não tá mal também, mas, cara, o Sport ganhou apenas 14% dos pontos fora de casa. O Fluminense tem uma média de 50% dos pontos ganhos em casa. O Fluminense vai bem dentro de casa, não tá tão ruim assim. E agora o Sport, né, sem os principais jogadores, sem os principais, cara, o que a gente vai dizer nesse jogo aqui, Marcelo? Eu tenho um jogo under tudo. Exato. É tudo under nesse jogo. Nesse aí a gente concorda. Se vocês quiserem jogar menos tudo, é esse jogo aí. É isso aí. Isso aí eu concordo contigo, Lucas. Mas a gente tem que ver um histórico recente também do Fluminense, né? Desde que o Odair saiu, o Fluminense teve essa vitória contra o Flamengo, que não jogou nada, mas ganhou o jogo. E nos outros jogos ou perdeu ou empatou. E vem dessa goleada sofrida pro time do Corinthians aí na última rodada também. Então, acho que o prognóstico mais seguro, sim, seria um under goals nesse jogo. E até um under cantos também, por que não, né? Porque as duas equipes, pra mim, pelo menos, têm um histórico under cantos, pelo menos recentemente aqui no campeonato, dos dados que eu puxei aqui. Tem uma corrida aqui que correu 3 dias aqui. Ó. E, Lucas, como o Fluminense tem jogado com 3 volantes, o Sport muito provavelmente também vai com 3 volantes nessa partida, porque não vai ter substituto pro Thiago Neves. Cara, talvez sejam 2 times realmente jogando bem fechado, um jogo de meio campo ali, sem ninguém conseguir agredir muito ninguém. Eu acredito sim num jogo bem truncado, um jogo bem feio. 4,5. A média do Fluminense é 4 cantos e meio em casa, e a média do Sport é 3 cantos e meio fora, ou seja, muito under. Um under 10 seria bem interessante, né? Muito under. O 10, só pra te ter uma ideia, vamos lá, do Fluminense, 36% aconteceu só. É muito então, baixo. Muito baixo. Exatamente. Então, os dados históricos condizem com a atualidade também, que são os dados que eu trago aqui. Então, a princípio, jogo under canto, jogo under goals, jogo difícil de back pra mim, tá? Acho que as duas equipes atravessam um momento difícil. Eu não estou dizendo que o Fluminense... Eu estou dizendo que se tem um jogo que o Fluminense tem capacidade de ganhar, que é um outro time que, digamos, que estão no mesmo ali... ruim também, né? Que não estão no momento bom, eu acho que é esse. Porque contra o Corinthians, o Corinthians já vinha melhor. O Corinthians vem ajeitadinho pelo Mancini, né? Incrível. Então, nós não se esperava 5 também. Mas vamos ver o que o Fluminense faz em casa. Se vai o Fluminense que vem de derrota em casa, né? Para o Fluminense vem de 2 jogos over, né? Vem de um 2x1 com o Flamengo e vem de um 5x0 com o Corinthians. Mas eu acredito sim no jogo under goals nessa partida, e os dois times têm bastante dificuldade de marcar. É isso.